Eu esqueci de contar, né, que a Ângela foi vista no barzinho tomando cerveja. Sim, eu lembro que publicaram uma vez a foto do presidente de Portugal lá na fila do supermercado ali, estava na fila que nem os outros. Eu não sou diferente. Aqui tem esses países daqui da América Latina, principalmente, Não, tem essa cultura a hora que a gente está falando, né? Sim, do negócio do advogado ser chamado de doutor. Esse é mais uma aberração, né? Mas, enfim. Eu viraria e falaria, tem doutorado? É médico? Não? Chamar doutor na casa do caralho. É aquela coisa, né? Bom, então, assim, o que eu programei para falar hoje, em função da nossa conversa ali na quarta-feira, né? Vou mostrar aqui, então, uma aplicação da análise de Fourier. Que é o seguinte, vamos supor que lá tem uns pontos digamos lá. Pode começar, tá? Então, a ideia é a seguinte, tá? Esse tipo de aplicação aqui, como se chama, é uma versão discreta da transformada de Fourier, né? E é uma técnica que se aplica a um conjunto de pontos. Isso aqui nos livros, né, esse tipo de organização de dados é chamado de série temporal, né? O nome série temporal é porque uma das variáveis, que é a variável independente, é o tempo, tá? Contado em meses, ou anos, ou dias, enfim. E aqui o xt representa uma certa medida. Por exemplo, a temperatura, imagina assim, a cada mês, né, em Porto Alegre, lá alguém pega a temperatura média, ou a cada dia, ao longo do tempo, vamos supor, do ano de 2020. Né? Todo dia alguém vai lá e registra a temperatura média num certo bairro. Tá? Então, tu vai gerar uma série de números que vão representar para cada dia a temperatura média. Tá? Ou então, a quantidade de chuva medida em milímetros. Tá?
Então, no dia 1º de janeiro de 2020, choveu 0. No dia 2 de janeiro de 2020, choveu 30 milímetros. Aí alguém vai lá e anota. Né? E assim vai. Então, vai gerar uma série temporal, porque essa quantidade aqui é uma quantidade que vai ser medida em cada instante de tempo, né? De acordo lá com os instrumentos que as pessoas têm. Até comentei na quarta-feira, né, um outro fenômeno das manchas solares, que é uma observação que vem sendo registrada desde 1749. Então, tem tabelas, que está ali o ano de 1749, e lá, quantidade de manchas solares. Depois, o ano de 1750, quantidade de manchas solares. E aí vem indo. Tá? Então, existem técnicas, né, para catalogar, para contar as manchas solares. Né? Então, hoje, né, com os recursos que tem disponíveis, né, com as informações sendo coletadas a respeito de quase tudo, né, que as pessoas fazem, a quantidade de coisas que as pessoas compram. Né? Claro que para uma empresa que trabalha, por exemplo, com comércio, né, que vende, compra vários tipos de mercadoria, esse tipo de coisa é bastante interessante, né, de registrar o que ela compra, tanto quanto o que ela vende. Né? Então, tu pode até, em certos tipos de aplicações, tu ter o tempo e várias colunas, né, onde pode ter aqui, sei lá, a grandeza 1, a grandeza 2, a grandeza, enfim, né, pode ter vários tipos de informações registradas ali ao longo do tempo. Tá? Então, geralmente, nesse tipo de aplicação, né, tu vai ter uma certa quantidade de pontos que tu vai indexar. Então, no instante 1, no instante 2, etc., até o instante N. Esse N aqui vai ser a quantidade, né, de pontos que vão estar registrados ali. Tá? Então, qual é o objetivo, né, dessa análise de Fourier? É, uma vez dada essa tabela de pontos, né, identificar se existe ou não uma componente periódica presente ali naquele conjunto de pontos. Tá? Então, como é que isso vai funcionar? Bom, então vamos lá. Eu vou escrever aqui, evidentemente, eu vou omitir certas deduções, tá? Porque tem uma série de propriedades das funções trigonométricas, relações de ortogonalidade, que acabam justificando essas fórmulas que nós vamos ver aqui. Eu vou escrever as fórmulas, porque a gente não vai ter condições aqui de deduzir e detalhar por que essas relações de ortogonalidade são verdadeiras. Tá? Depois aqui no livro, se você quiser, pode pesquisar. É um livro que está lá na biblioteca virtual, que você disponibilizou? Não, esse livro aqui eu pesquisei, ele só tem o livro físico ali na biblioteca. Ele não tem versão online. Então, talvez tenha alguma outra referência, essas fórmulas aí teria que pesquisar. Realmente eu não sei se tem. Tá? Então, objetivos.
Então, né, a ideia é identificar frequências e componentes periódicas, né, presentes na série temporal Tx de t. Então, o modelo com uma componente periódica, eu posso usar um modelo com um ou mais componentes periódicos. Tá? Bom, para eu poder falar, então, em componente periódica, né, eu vou partir de um modelo que vai flutuar em torno de uma média, tá? Porque o seno e o cosseno, né, formam uma onda que é um movimento harmônico, assim, a gente viu ali no início do curso. Mas esse valor ele pode estar mais para cima ou mais para baixo, conforme essa oscilação seja em torno de uma média. Então, tu vai ter um valor médio aqui. Como é que vai calcular a média? Média é aritmética simples. Tem uma tabela, né? Soma, divide por n, tu tem a média. Vou colocar aqui só para deixar registrado o que valia de 1 até n. Bom, aqui, ó, essa é a componente periódica que a gente vai descobrir. O que a gente precisa descobrir? Os coeficientes A e B e a frequência. Se eu tiver essas informações, eu já sei qual é a componente periódica que está presente lá naquela série. Isso aqui é uma componente aleatória, né, que é chamada de ruído, né, que geralmente a gente não consegue determinar exatamente para ela ser aleatória. Né? Porque, às vezes, no mundo real, digamos assim, vamos pensar no caso um fenômeno natural como a chuva. Tá? Tu pode identificar assim, ó, os dados mostram que uma certa região chove mais em janeiro, fevereiro e março, por exemplo. Vamos pegar a região ali de Brasília. Tá? Em Brasília, mês de janeiro e fevereiro são meses de chuva. Né? Depois, no resto do ano, geralmente é um período com pouca chuva. Isso quer dizer que todo ano certamente vai chover em janeiro e fevereiro? Não, pode ser que tenha alguns anos que mesmo em janeiro e fevereiro chova menos. De repente chove no meio do ano. Né? Então, existe uma componente aleatória quando se trata de fenômenos naturais. Tá? Bom, então essa quantidade aqui, ela é ignorada, digamos assim, né? Porque a gente não consegue descobri-la em muitos casos. Então, a ideia é tentar descobrir, bom, a média é barbada, e tentar descobrir esta informação aqui, esta componente periódica, tá? Ela vai ser identificada sob certas condições se a gente fizer restrições quanto a estas frequências que acontecem aqui. Vamos pensar assim no fenômeno natural, como a chuva, que ocorre, sei lá, em Porto Alegre. Né? Olha, nós que moramos aqui em Porto Alegre, a gente sabe que tem certos períodos do ano que, em condições normais, chovem mais do que em outros períodos. Tá? Isso quer dizer que sempre vai chover, por exemplo, mês de maio, junho, julho, né? São meses que geralmente chove bastante, mas a gente teve períodos aqui, 2005, 2006, por exemplo, foram 2 anos de seca tremenda aqui no estado. Né? Quebrou a safra, deu uma queda no PIB, né? Porque a produção agrícola aqui representa muito no PIB. Que não choveu, quebrou a safra. Né? Então, esta é a componente periódica. Pode acontecer. Né? Mas exatamente porque existe, né, um comportamento periódico, bom, os produtores esperam que chova. Tá? Bom, se não chove, bom, aí é um problema. Né? Mas digamos assim, pelos dados históricos, né, existe esta perspectiva. Tá? Então, o fato de a gente pegar uma série de dados, tá, e identificar uma certa componente periódica, não é garantia nenhuma de que aquele negócio vai acontecer no outro ano. Apenas os dados passados mostram, olha, até aqui aconteceu isso. É isso, né, que o modelo permite afirmar. Tem pessoas que já fazem, né, elucubrações, se aconteceu assim, sempre vai acontecer. Não, a natureza não segue os modelos. Né? Se fosse assim, seria muito fácil, né, resolver as coisas. Pegava um modelo e pronto. Só que os modelos, eles não conseguem captar toda a complexidade, né,
Então, Melhor usar o apagador vermelho. acho que eu ia pegar o apagador. Você tem até uma tirada aqui, senão não vai acabar usando. Então, como é que vai funcionar esse negócio? As frequências que a gente vai trabalhar são as seguintes. Por que isso? É o seguinte. Ó. Tá? Então, olha só, vamos supor que eu tenha um problema em que eu sei qual eu quero direcionar assim, para esta frequência aqui, WK, que é 2 vezes π vezes k sobre m. Tá? Então, digamos que eu desconfie, eu acho que a frequência correspondente ao k igual a 10 é a frequência que eu acho que vai resolver o meu problema. Ou a frequência correspondente ao k igual a 20. Então, eu vou lá e substituo nessa fórmula e testo o modelo para aquela frequência que eu imagino que responda o problema. Ó, vamos dar um exemplo de um fenômeno natural. No caso da chuva. O que a gente espera? Que a chuva seja um fenômeno periódico anual, né? Que ela se repita anualmente. Então, se eu tiver uma tabela de dados da chuva, em que a chuva é registrada mês após mês, né? Ao longo de um ano tem 12 meses. Então, significa que aquele ciclo vai se repetir a cada 12 meses. Então, o período que eu imagino
existir para esse tipo de fenômeno é o período A12. Certo? Muito bem. Então, quando a gente tem uma frequência que é conhecida e dada por essa fórmula aqui, o K basta que ele varie de 1 até o maior inteiro menor que n contido em n sobre 2. Por quê? Porque a gente olhando aqui o gráfico do cosseno de D, a gente vê que ele é uma função cujo período é igual a 2π. Mas, quando a gente analisa aqui ó, este pedacinho aqui do domínio, de 0 até π, ela já completa toda a imagem. Então, se eu pegar um ponto aqui, assim, ó, ele já é igual, a imagem desse ponto já é igual à imagem desse ponto aqui. Então, eu não preciso analisar todas as frequências. Basta eu analisar na metade do período, do intervalo de 0 até π. Porque as frequências que estão aqui, ó, tá? Elas estão, o valor do cosseno aqui é igual ao cosseno aqui. Então, eu não tenho por que me preocupar, né, nas posições além da metade do domínio da função cosseno. É por isso que, no caso dessas frequências aqui, basta considerar de 1 até n sobre 2. Por quê? Vamos supor que tu pegue botando o exemplo ali da chuva. Eu tenho lá uma tabela de 120 observações, tá? Eu faço o teste. Se eu pego a frequência correspondente ao K igual a 3, por exemplo, os resultados vão ser o mesmo que a frequência correspondente ao 117. Porque a soma de 3 mais 117 vai dar 120. Então, qualquer soma de K e J que dê 120, quando eu substituir aqui as frequências, os resultados vão ser os mesmos. Então, basta eu analisar um espectro de frequência de 1 até n sobre 2. Tá? Então, vamos imaginar um modelo para essa frequência aqui, que seja x de t igual à média, mais um coeficiente AK vezes o cosseno dessa frequência do OBK vezes t, mais BK sempre ômega vezes t. Tá? A média, né, soma as quantidades e divide por n. Certo? Como é que tu vai calcular o restante? Então, vou chamar isso aqui de média, né, do x, só para ter uma notação ali. Então, o A, eu vou colocar a mesma notação aqui Não vou usar aqui a notação que eu botei, AK. Não dá confusão. Isso aí. Certo? Então, eu vou mostrar um exemplo, né, de como é que isso funciona. Tá? É claro que para a gente poder fazer uso dessas fórmulas, tem que usar uma planilha, não tem como a gente fazer cálculos manuais com esse tipo de operação. Tá? Então, eu vou mostrar aqui.
consequência. Então, esse exemplo é o exemplo que eu falei ali da planilha de Cananéia, tá? Que aqui, ó, nessa coluna, tá vendo aqui, ó, o ano de 1976 e aqui o mês 1, 2, 3 até o mês 12 daquele ano, essa coluna, tá? E aqui, ó, Cananéia e Ubatuba, que são duas cidades de São Paulo, e aqui a quantidade de chuva que ocorreu, ó, até o ano de 1985, tá? Então, essa quantidade de chuva em milímetros, e aqui, ó, então, o D são 120 meses, ou seja, tem 120 observações nesta tabela, tá? Então, nós temos duas planilhas aqui, a quantidade de chuva em Cananéia e Ubatuba, que é uma cidade vizinha lá. Então, eu vou analisar, né, nesta coluna aqui, ó, quer ver uma coisa? Se eu olhar aqui, esses pontos, tem gráfico de dispersão. Tá? Então, veja, esse aqui é o gráfico de dispersão dos pontos, né? Certo? Aqui na coluna, aqui no eixo vertical, horizontal, né? Nós temos o T valor de 1920 e aqui os valores. Então, dá para perceber, ó, que tem um comportamento periódico aqui e aqui tem um valor médio, ó. Certo? Então, beleza. Então, agora vamos pegar e vamos tentar descobrir essa componente. E aí, o que o autor faz? Bom, ele raciocinou assim, bom, isso aqui é a quantidade de chuva, né, que tem lá naquela cidade. Então, ele imaginou, para que esse modelo funcione, bom, ele imaginou um período, uma componente periódica de período 12. Tá? Ó, um exemplo da série da Cananéia, né, que é a chuva. O que a gente tem? Então, são 120 meses. Tá? E o XT, né, é a quantidade de chuva. É a chuva mensal em milímetros. Então, a hipótese que ele faz, né, que ele quer descobrir, é que exista um fenômeno periódico de período 12. Certo? Então, o que acontece? Se o período for 12, observa, né, quando a gente tem uma onda assim, ó, vamos supor, y igual a cosseno de A vezes T, né, o período dessa onda aqui, ó, é 2π dividido por A. Tá? Certo? Então, no exemplo, né, eu quero uma onda que seja 2π vezes K sobre 120 multiplicado por T, com um período igual a 12. Eu quero que o período seja de 12 meses. Certo? Então,
Por que o K apareceu do nada? Porque aqui, ó, a frequência é 2 vezes π vezes K sobre N. Ah, é que o senhor botou ali, é que você botou ali que o... Ah, não. É que ali está cosseno de AT. Isso. O T é igual a 2π sobre A. Então, A é Isso. igual a 2π dividido por T. Daí, por isso que eu estava perguntando. Não, é que assim, ó, como é que tu identifica, né, o período de uma onda que tu tem uma constante aqui? É 2π sobre A. Então, como nesse caso a frequência é conhecida, é 2 vezes π vezes K sobre N, tu vai multiplicar essa frequência por T. Então, como é que tu vai calcular o período? Vai ficar T igual a 2π sobre 2π vezes K sobre 120. Isso aqui tem que dar 12. Aí tu vai descobrir o K. Uhum. Entendeu? Porque na lógica da construção, né, do modelo, que tem duas situações, tá? Tem uma situação em que a frequência é desconhecida. Aí tu não sabe qual é o K. Neste caso aqui, ele imagina, né, ele faz a hipótese, bom, deve ter, ó, eu quero ver se existe um fenômeno que ocorre a cada 12 meses, se tem um período anual, né, o ciclo de chuva lá naquela cidade. Para que isso aconteça, né, o período tem que ser de 12 meses. Então, por essa fórmula, né, 2π dividido por essa frequência aqui, que é 2 vezes π vezes K sobre 120, tem que dar 12. Resolvendo isso aqui, né, o 2π sobre 2π vai ser cancelado, vai ficar 120 dividido por K igual a 12, então o K vai ser igual a 10. Então, essa é a jogada. Né? Tu faz uma hipótese, isso é uma coisa, conceitualmente, é bem sofisticado, digamos assim, né? Porque, veja, esse tipo de frequência aqui, né, é um caso muito particular. Por quê? Porque na natureza, né, pode existir frequências que variam num contínuo. Né, que é aquele negócio que a gente já falou outro dia ali. A natureza ela não não se comporta como os modelos matemáticos. Né? Isso é uma coisa que é muito causa muita confusão na cabeça das pessoas. Né? O modelo ele explica em parte como é que funciona a natureza e não o contrário. Tem pessoas querendo enquadrar a natureza no modelo, isso não existe. Né? Então, o que esse modelo faz? Ele explica uma parte do fenômeno. Bom, para estas frequências aqui, certo? O meu modelo vai dar um certo resultado. Então, o que esse modelo me diz? Bom, se eu quiser, né, encontrar, ou dito de outra forma, se eu espero que no caso da chuva, né, ocorra um período de 12 meses, bom, para que isso aconteça, nestas frequências que o meu modelo oferece, o meu índice K tem que ser igual a 10. Tá? Bom, então, beleza. Então, agora, o que o modelo diz? Tu tem que calcular aqueles coeficientes dados com aquelas fórmulas ali, e o teu modelo vai dar uma componente periódica de período 12 com certos coeficientes. Tá? Se isso, quantos por cento vai explicar do fenômeno, aí é outra coisa. Né? Vai dar uma certa explicação, provavelmente, porque, digamos assim, né, a observação, né, dos dados e da própria experiência assim, pessoal das pessoas, elas observam, né, que a chuva é um componente, é um fenômeno natural que se repete, não de modo exato, mas ele tem uma certa regularidade. E por que não é de modo exato? Nem a medição do tempo é uma coisa exata, né? A própria medição dos anos, por exemplo, como é que se divide um tempo, né, em 365 dias que compõem um ano? Isso é uma coisa totalmente arbitrária, né? Porque existe um movimento lá, né, de translação da Terra em torno do Sol, né? O Sol é aproximadamente um dos focos de uma elipse
que é aproximadamente a trajetória, né, da Terra no espaço, mas, na verdade, se a gente for olhar, ela não repete exatamente os mesmos movimentos, né? A trajetória não é exatamente a mesma ao longo do tempo, e ela não se completa em 365 dias. Né? É por isso que existe um ano bissexto. Certo? Então, essa ideia de que o fenômeno da chuva, ou qualquer outro, né, vai ocorrer a cada 12 meses, isso aí, na verdade, é para ter um certo conforto, né, e para dar uma certa previsibilidade para essas ações humanas, de fazer plantio, etc. Tá? Então, beleza. Vamos fazer o cálculo dos coeficientes, né, e ver o que acontece. Mas veja bem, essa é uma situação muito específica em que o problema em si, né, o fenômeno que está sendo analisado, permite que se faça essa hipótese. Pega outro fenômeno, sei lá, manchas solares, né? Que eu comentei esses dias ali. Essa mesma técnica permite identificar que o fenômeno das manchas solares tem uma componente periódica com um período de 11,7 anos. Tá? Eu fiz as contas, eu tenho um programa que faz esse cálculo, eu mesmo desenvolvi o programa, já testei várias vezes, está funcionando bem. Está 11,7 anos. O que significa isso? Quando as manchas elas atingem o ponto de máximo, né, porque isso aqui é uma componente periódica, ela vai ter ponto de máximo e vai ter ponto de mínimo. Quando as manchas atingem o seu ponto de máximo, o Sol emite muito menos energia do que nos demais períodos. Porque as manchas são zonas escuras comparadas com as demais, então elas emitem menos radiação, menos energia. Então, quanto maior a quantidade de manchas, menor a quantidade de calor que é emitido pelo Sol e chega aqui até a Terra, né, e os demais planetas, mas interessa aqui para a Terra. Tá? A gente precisa da energia do solar para viver. Então, a análise dessas manchas mostra que existe uma componente periódica de 11,7 anos, só que não é só 11,7. Tem uma outra componente periódica de 60 anos. Entendeu? E aí a gente pergunta, mas por que 11,7? Né? Por que 60? Até agora não se sabe a explicação. Né? Mas os dados, isso quer dizer que vai permanecer assim? Não se sabe. Né? Não se sabe se isso vai se manter. Mas os dados que foram registrados até agora indicam que sim, né? Esse fenômeno tem se mantido. Né? Então, o Sol ele aumenta a atividade dele, emite mais calor, né? Chega mais calor aqui na Terra. Daqui a pouco ele diminui. Aí chega menos calor. E essa variação tem um período que é em torno de 11,7 anos. Tá? Bom, para não pegar aqui do livro, que não vai ser possível fazer manualmente, olha só, o que eu fiz ali. Eu peguei o K igual a 10. Ó, aqui o N é 120, tá? Tá lá. O K igual a 10. Ali. Aí o que eu calculei a frequência aqui, ó. Esse aqui é o 2 vezes π vezes K igual a 10, né? Dividido por 120. Dá 0,52, 35, 98, etc. Tá? Depois eu posso disponibilizar aqui. Tá? Então, isso aqui eu vou colocar assim. Corresponde à frequência da componente periódica e período T igual a 12 meses. Tá? Aí o que eu faço aqui? Ó? Vamos escrever no quadro ali as fórmulas. Ó. Então nós temos que o K igual a 10, o WVK, que é 2π vezes 10 sobre 120, ou seja, 2π sobre 12. Tá? Aqui nós temos que calcular o AK. Não, tem que dar a média, né? Que é a média
o AK tá? Essa é a forma, né? Uhum. Ela não tem um 2 na frente. Né? Não é 1, é 2 aqui em cima. É 2 sobre N. Isso. Tá direitinho. Deixa eu medir. Então, o que eu faço aqui? É barbada aqui. No Excel é barbada. Manualmente isso aí É impossível. é possível. 120 pontos. Não dá. Então, o que eu faço aqui? Ó? Aqui está o tempo, né? A coluna do tempo. Vou botar aqui. Aqui está a quantidade de chuva. Então, o que eu faço? Multiplico a célula do C5, que é a quantidade de chuva, né? É o valor do X, pelo cosseno da frequência vezes o tempo. Ó. Então, o que eu faço aqui? Eu calculei o cosseno daquela frequência vezes o tempo, para deixar tudo calculadinho, e o cosseno, e só multipliquei pelo valor do xt. Aí vai lá embaixo, né? Vai até o 120 lá, está aqui a média, 2,74. Vamos pegar aqui só a média, tá? 2,74, que é o AK. O que mais? Aqui a média, ó, vamos colocar, acho que a média é 21,53. Vou colocar o cursor aí que eu já botei no comentário. Ó, é a média. 21,53. Imagina, é somar esses 120 pontos e dividir por 120. Manualmente, vai deixar louco. Coisa de louco. E aqui, ó, é o mesmo, ó, é o coeficiente do seno, 2,56. É o BK. Então, né, a conclusão é que o xt vai ser a média mais o 2,74 multiplicado pelo cosseno. Quanto é que tinha dado? 0,53, eu acho. É, 0,53. Não colocou aqui o número decimal. Tem na planilha ali, não? Tem que passar lá para cima. Sério. Tem quase certeza que é 0,53. 0,52, 35, 98. Vamos botar ali 0,52, 36, então. O BK é 2,56. Seno. Então, esta aqui, ó, é uma componente periódica, né, presente naquele conjunto de dados, né, com o período igual a 12. Tá? Quer ver? Ó, a gente pode incluir aqui, uma coluna. Isso não quer dizer que isso vai se repetir todo ano, né? Não, quer ver? Ó, a gente pode fazer uma comparação assim. Vou botar aqui, modelo. Então, a gente vai botar aqui os valores ali. É a média, é igual a 21,53 mais 2,74 cosseno de 0, eu vou pegar aqui, ó. Eu pego daqui, né? Uhum. Isso aqui a gente pressiona F4 aqui.
vezes o T, né? Certo? É o D5 ali. Mais, ali é 2,56 vezes o seno. De novo lá o É F4. só esse aqui. A frequência, que tem que botar F4, né, para ele não movimentar aquela célula ali, vezes o tempo. Esse, olha só. Olha ali, ó. Agora a gente pega aí. Olha aí. É uma aproximação muito boa. Se você pegar se você fizer uma outra, agora outro gráfico, e comparar. Ah, sim, botar os com- dois mesmos gráficos. Ah, tá. Aí fazer o seguinte. Você pode até utilizar o gráfico que estava lá embaixo. E daí eu posso inserir ali, né? É, Eu posso inserir naquele gráfico essa nova série? que eu me lembro que sim. Tá, deixa eu ver, deixa eu trazer ele para cá. Então, como é que eu faço aqui para inserir esse gráfico aqui dentro? Será que eu posso pegar as duas séries e botar no mesmo gráfico? Né? Eu tenho certeza que dá. Pois é, eu já vi isso. Mas vamos quer ver? E Vamos daí fazer... fica um com as bolinhas azuis e outro com as bolinhas vermelhas. Eu vou fazer isso separado primeiro, só para a gente olhar. Deve estar lá em cima o gráfico. Já foi parar. Lá em cima, provavelmente. Ou não. Tá, opa. Não, esse daí você já tem, Sam. Não, esse aqui é o da Cananéia, que é do modelo. Ah, é verdade. Que é o que está lá embaixo aí, ó. Esse aqui é o que seria agora? Não, esse aqui, Esse aqui é o que já esse aqui é o que o Sam já tinha. Isso. Que é o do... É o original. É o original da Canamé. Isso, tá. Vamos pegar o outro. Depois eu vou tentar descobrir como é que a gente faz para inserir duas. Eu acho que se o senhor pegar as duas colunas, Será? Vamos tentar. será? O máximo pode acontecer. Não dá. Não dá certo. Exatamente. Pegar a coluna D e a coluna C. Será que ele não vai botar uma no eixo horizontal, outra no eixo vertical? Vamos testar, né? Tá vendo? Ali no de linhas. Eu acho que é esse. Isso aí. É. Uhum. Não, mas aqui, ó. Não, é série 1 e série 2, é isso aí. Só que ele está invertido, né? Não, tá certo. Não, tá certo. Só certo. tá com valor de 1 a 120. Ele só vai de 5 em 5. Ele tá até o centro. É isso aí. Aí tem que só aumentar para... teria que fazer teria que aumentar muito para fazer... Mas olha só como Agora tá em como 2 ele em dá 2. uma boa explicação, ó. A série 1 e a série 2. Ó. A série 1 que é o original e a série 2 que é o... Então, olha só, o legal do recurso é esse, né? Porque na tabela tu não enxerga muito, né? Tu olha um ponto ou outro, mas aqui tu enxerga o todo. Ó. Tu vê que o modelo ele explica muito bem, né? Ou seja, aquela hipótese de que existe um fenômeno periódico de componente, uma componente periódica de período 12, ela se comprova ser verdadeira. Num período de 10 anos. Exatamente. Isso é importante, né? Para aquele conjunto de pontos ali, né? Por uns próximos 10 anos, talvez tenha uma nova. Aí teria que testar de novo. Exatamente. Não, e aí, é aquilo que nem no caso das manchas, né? Existem, aqui no livro eles mostram, mas eu tenho uma outra série aqui, tá? Essa é a série das manchas, que eu te falei, ó, que ele tem aqui uma componente de 11,7. Mas aqui, por exemplo, ele corresponde a esse coeficiente aqui, tá? Esse coeficiente aqui, que é em torno de 20.000, que é o maior. Mas aqui também tem um componente bem grande, ó. Então, na verdade, esse 18 também é um componente bem
importante, só que é menor do que aquele ali. O maior, geralmente, é o dominante, né? Então, aquele coeficiente, ele corresponde a uma frequência, a um período que é o dominante. Né? Então, aqui apresenta, ou seja, sabe aqueles AKs todos ali? Ele calculou todos. Certo? Se eu fizer essa mesma planilha que eu fiz aqui para o K igual a 10, de 1 até 60, eu vou verificar que o K igual a 10 é o maior. É por isso que tem essa componente periódica. Então, é isso que ele faz aqui. Ó. No caso das manchas, a série tem 176 observações. Então, ele vai de 1 até 88, né? E observa, então, aquele que tem a maior componente, que acaba dando esse gráfico aqui. Ó. Então, tem alguns pontos que fogem. Por quê? Porque, além dessa componente, tem essas outras. Mais aleatória. Não, é que assim, ó, esse modelo aqui é um modelo que só tem, ele identifica somente uma componente periódica. Se tu quiser duas, Sim, só uma aqui. Se tu quiser duas, tu bota a outra componente e aí calcula a segunda e a terceira. Usando tudo isso aqui com uma outra componente. Com uma outra frequência. Entendeu? Então é isso aí. Então essa é uma aplicação, né, bastante importante aí. Normalmente o que a gente usa é o dominante, né? Não é que geralmente é o dominante. Como no caso ali, tu faz uma análise do problema. Ó, no caso ali é chuva. Bom, eu suspeito que tenha uma componente de período 12. Né? Para esse período 12 acontecer, no caso do exemplo, a frequência tem que ser 10. Certo? Então, tu faz uma análise do problema específico. No caso das manchas solares, por exemplo, não se tinha uma ideia de qual é a periodicidade presente. Então, o que foi feito? Se fez uma observação bastante longa, né, com um período de tempo bastante longo, e aí, a partir dos dados coletados, o pessoal pegou e fez o uso dessa técnica. Com essa técnica, foi aqui, ó, esse coeficiente aqui indica que mas aí foi uma outra técnica. Tu faz o cálculo dos coeficientes todos e verifica qual o maior. Aí tu identifica a frequência e o período correspondente. Então, tem diversas situações que acontecem e depende muito de cada caso. Tá. Certo? Então é isso. Essa é a situação que ocorre aqui para este problema. Vou deixar aqui só para aparecer ali para o pessoal depois enxergar. Então, essa é uma aplicação, né, das análises da análise de Fourier. Essa aqui é como se fosse a versão discreta da transformada de Fourier. E pensando assim, em termos de realidade versus teoria. Né? Na teoria, tu tem a possibilidade, né, de a frequência variar continuamente. Tá? Vamos pensar num fenômeno natural qualquer que seja um fenômeno natural. Tá? Não há razão para que na natureza as frequências sejam exatamente aquelas ali, 2 vezes π vezes k sobre n. Por que aquele modelo funciona? Porque se pensar assim, se o n, que é o número de observações, for um número muito elevado, imagina um n, sei lá, de centenas, milhares. Quando tu faz 2 vezes π vezes k sobre n, isso vai dar um número bem pequenininho. Então, tu vai dividir, né, o teu espectro, né, que vai de 0 até infinito, tu vai dividir ele em pedacinhos tão pequenininhos que eles aproximam muito bem a variação que é contínua, entendeu? Ainda assim, ele não é exatamente o que acontece na realidade. Então, imagina, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que, no caso ali, eu escolhi o K igual a 10, né? Mas vamos supor que exista um fenômeno correspondente ao K igual a 10,3. Então, ele não vai aparecer aqui. Mas como o K igual a 10 está perto de 10,3, ele vai ter um coeficiente bem elevado, porque ele puxa a energia daquela frequência que está ali perto. Entendeu? Então, esse modelo, mesmo que não explique de modo exato, né, a variação contínua, aquelas frequências que estiverem próximas das frequências de Fourier, elas vão ficar, digamos assim, como se fosse um ímã. Né? Elas vão atrair um pouco da energia daquelas frequências que estão ali perto. Então, acaba dando, né, um bom resultado por isso também.
Então, qual é a solução, né, para aperfeiçoar esse modelo? Em vez de trabalhar com a versão discreta, que é essa aí, é trabalhar com a transformada de Fourier, que a variação é contínua. Só que na transformada de Fourier, tu usa a variação contínua, é um problema semelhante. Pensa assim, na natureza as coisas variam continuamente, mas quando tu pega dados, por melhor que seja o teu equipamento, tu usa um celular, tu usa uma câmera. A câmera, por exemplo, ela não pega imagens continuamente. Ela trabalha numa certa frequência, certo? Se tu olhar, se tu tivesse acuidade suficiente, tu iria ver que entre uma imagem e outra tem uma zona escura. Mas o nosso olho não é capaz de perceber isso, porque a frequência com que as imagens se sucedem é muito alta, certo? Isso é bom, por um lado, porque daí tu consegue assistir, né, esse vídeo, assim, assistir um filme, etc. Mas, na verdade, o que é um filme? O que é esse vídeo? É uma sequência de imagens que estão se deslocando, né? A imagem vai sendo trocada uma pela outra numa velocidade que tu não enxerga aquilo ali. Então, beleza. Significa que quando tu utiliza um instrumento de medição, qualquer que seja ele não vai reproduzir o fenômeno natural, certo? Então, tu tem que trabalhar numa frequência tão grande quanto possível para aproximar o melhor que tu puder do fenômeno natural, né? Para conseguir esse espectro de frequência o mais próximo possível do espectro contínuo. Então, na transformada de Fourier, existem técnicas, né, que permitem obter boas aproximações. Algumas até são parecidas, né, só que elas têm uma estrutura um pouquinho diferente, né, porque lá tu precisa definir como tu vais coletar os dados. Tá? Então, existe toda uma teoria, né, que tu não pode, por exemplo, pegar um conjunto de dados, uma quantidade qualquer. Aqui, por exemplo, são 120 pontos. Geralmente, na transformada de Fourier, são potências de 2. 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, etc. Tá? Mas isso aí já é assunto para outra conversa. Né? Então, com isso, pelo menos essa aplicação a gente tem aqui já realizada. Uhum. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação.